Fala pessoal, então uma análise dessa movimentação que está acontecendo. Está um pouco embaçado no tempo gráfico menor, ele armou um pivô ali, né? Então fica tecnicamente favorável para montar um long, mas quando a gente olha com uma perspectiva um pouquinho mais afastada, né, dando um zoom out, o movimento não é tão legal assim. Então isso fez eu reduzir a minha exposição em long nesse momento. Posso estar errado, posso estar certo, né? Mas eu acho que esse movimento que se desenhou não é um movimento legal. Por isso eu decidi reduzir minha exposição e acompanhar bem de perto. Então, cuidem do gerenciamento, tá? Faço parciais o quanto antes. Bom, então, a maioria dos ativos eles vieram numa tendência de alta. Aconteceu uma quebra para uma tendência de baixa, né? Perdeu esse suporte aqui, ele veio fazendo topos e fundos ascendentes, até que aconteceu aqui a quebra para o movimento de baixa, né? Quando aconteceu a quebra para o movimento de baixa, a gente tem que identificar qual estrutura é a estrutura que está mandando, né? Porque quem assistiu os vídeos sabe que existe uma estrutura que determina a liquidez externa do topo e do fundo, e daí tem a liquidez interna. E no time frame maior, a estrutura de liquidez externa, por exemplo, aqui em Dodge, tá? Cada ativo vai ter uma estrutura diferente. Então, se eu pegar aqui do topo aqui, puxar até aqui, até esse fundo, ele ali, ó, ele chegou, deixa eu apagar esse indicador ali. Ele chegou ali, ó, a pegar, olha, pegou 50%. Chegou a cravar 50% ali. Então, essa estrutura aqui do topo, já posso considerar mitigada, tá? Continuando, então, seria aqui, né? Aqui seria a estrutura até o fundo. Então, aqui seria o que eu chamo de topo forte e fundo forte. Liquidez externa, liquidez externa e liquidez interna. Tudo que está aqui dentro. Tá? E ele fez um movimento mais clássico de captura de liquidez, que é consolidar, gerar liquidez no fundo, no topo, romper para cima, cravar em uma resistência e começar a devolver o movimento. Então, esse movimento ele acontece demais após um forte movimento de baixa. O ativo ele lateraliza em forma de canal, rompe para cima, crava em alguma resistência, né, e devolve. Normalmente, quando isso acontece, ele vai pegar essa liquidez desses fundos aqui, ó, tá? Então, não me surpreenderia nada, né, o ativo gerar um pouquinho de liquidez aqui, fazer o pivôzinho fake que está acontecendo aqui. Não posso afirmar que é fake, né? Porque fez o pivô aqui, daqui ele pode começar a subir, tá? Mas por conta desse movimento macro, tá? De subir, bater na resistência e devolver, né? Se torna muito plausível ele pegar esses fundos e também esse fundo aqui e voltar numa próxima resistência lá embaixo, tá? Aqui. Se torna muito plausível. Então, se você olhar os gráficos, vários ativos são dessa maneira, vários, ó. Então, em Atom, né? Atom seria mais ou menos aqui até lá, tá? Um pouquinho mais para baixo, aquele topo ali, né? Esse daqui é o range ativo do movimento da pernada de baixo, lateralizou, rompeu para cima, pegou os stops aqui, bateu aqui perto de 0.5, voltou, né? Ele até parece que está desenhando aqui um canal nessa região, né? Então, quem está dentro às vezes tenta garantir parcial aqui dentro desse canal, tá? Mas se invalidar, às vezes ele pode já começar a cair, porque ele já rompeu para cima e já voltou, né? Voltou no movimento forte, tá? Mesma coisa em outros ativos. Então, isso me fez reduzir um pouquinho minha exposição, né? Porque ele, digamos assim, reduzir meu risco. E se romper para baixo, eu estou usando o total como guia, porque eu acredito que se for corrigir o mercado, ele vai corrigir como um todo. E total tem um ponto de suporte aqui que não foi testado ainda, que é um ponto de suporte novo, próximo da casa dos 3 trilhões, que é um número psicológico. A gente está bem numa zona de POC aqui no total. É uma zona de suporte, assim como a zona do Bitcoin. Tem fundamento sim para voltar a subir, porque isso aqui é um suporte, ele pode segurar, né? Tem fundamento para voltar a subir, tá? Então vale a pena estar exposto um pouquinho, mas a gente não pode esquecer que, olhando para o passado aqui, o movimento que aconteceu na maioria das criptos foi esse. Essa quebra, né? Essa quebra
invertendo a tendência que antes era de alta, né? Lateralizou, rompeu para cima, cravou na resistência, está devolvendo, ainda não, pode ser que não tenha terminado, tá? Então existe esse viés, os ursos estão de olho nisso e faria todo sentido, né, as criptos desenharem daí esse movimento aqui, tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!